paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos aprofundado a catequese sobre a Santa Missa, que o Papa Francisco nos escreveu, hoje nós vamos entrar em outro tema muito interessante que o Papa ofereceu recentemente a toda a Igreja. O documento Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Nós mesmos sabemos que a liturgia por excelência é um lugar para entrarmos na comunhão com Deus e crescermos na nossa santidade. Por isso, nesses próximos programas, nós vamos então refletir sobre a carta Alegrai-vos e Exultai. Alegrai-vos e exultai, Mateus capítulo 5, versículo 12, diz Jesus aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele: o Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, o chamado à santidade está patente de várias maneiras, desde as primeiras páginas da Bíblia. A Abraão, o Senhor propôs nestes termos: anda na minha presença e se íntegro. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade com muitas definições e distinções que poderiam enriquecer este tema importante, ou com análises que se poderia fazer acerca dos meios de santificação. O meu objetivo é humilde: fazer mais uma vez ressoar o chamado à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Carta aos Efésios, versículo 1, versículo 4. E assim, depois dessa pequena introdução que o Papa nos propõe para a reflexão desse chamado à santidade, nós vamos então passar ao primeiro capítulo deste documento tão importante, e ele se intitula O Chamado à Santidade, os santos que nos encorajam e acompanham. Na carta aos Hebreus, menciona-se várias testemunhas que nos encorajam a que corramos com perseverança na competição que nos é proposta. Fala-se de Abraão, Sara, Moisés, Gideão e vários outros que encontramos no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Mas, sobretudo, somos convidados a reconhecer-nos com tamanha nuvem de testemunhas que incitam a não deter-nos no caminho, que nos estimula a continuar a correr para a meta. Entre tais testemunhas pode estar nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas de nós. A sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas, mesmo no meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram o Senhor. Os santos que já chegaram à presença de Deus mantêm conosco laços de amor e comunhão. Atesta o livro do Apocalipse quando fala dos mártires intercessores. Vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinha dado. Gritaram com voz forte: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Podemos dizer que estamos circuncidados, conduzidos e guiados pelos amigos de Deus. Não devo carregar sozinho o que na realidade
nunca poderia carregar sozinho. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam e guiam-me. Nos processos de beatificação e canonização, toma-se em consideração os sinais de heroicidade na prática das virtudes, o sacrifício da vida no martírio e também os casos em que se verificou um oferecimento da própria vida pelos outros, mantido até a morte. Esta doação manifesta a imitação exemplar de Cristo e é digna da admiração dos fiéis. Lembremos, pois, por exemplo, da Beata Maria Gabriela, que ofereceu a sua vida pela unidade dos cristãos. Não pensemos apenas nos que já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte, no santo povo fiel de Deus, porque aprove a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo, que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. O Senhor, da história da salvação, salvou um povo. Não há identidade plena sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos, tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelece na comunidade humana. Deus quis entrar em uma dinâmica popular, na dinâmica de um povo. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir, nessa constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou por outras palavras, da classe média da santidade. Deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo, que participam também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade. Como nos sugere Santa Teresa Benedita da Cruz, pensemos que é através deles que se constrói a verdadeira história. Na noite mais escura, surgem os maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram especialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. E vamos de música, caros irmãos e irmãs. Três reis que chegam lá do Oriente para ver um rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, o outro rei é negro e que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ter. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai
vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar um novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. São milhões de vidas que no Ocidente, que no Oriente sofrem de opressão. Todas as cores, todos os temores, todos os rancores desta humilhação. Esperam libertação e olham todos pro céu. Esperam libertação e olham todos pro céu. Dizem que um futuro muito diferente esta pobre gente ainda conhecerá. Dizem que é seguro, que o futuro é certo, que anda muito perto, que começa já. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. Olham pro rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E trazem ouro, incenso e mirra pra festejar o novo rei, que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Retomando então a nossa reflexão nesta encíclica Alegrai-vos, exultai, na qual o Papa Francisco convida a todos nós à santidade neste mundo em que nós vivemos. Nós dizemos que a santidade é o rosto mais belo da Igreja. Mas mesmo fora da Igreja Católica e em áreas muito diferentes, o Espírito Santo suscita sinais da sua presença que ajudam os próprios discípulos de Cristo. Por outro lado, o saudoso São João Paulo II lembrou-nos que o testemunho dado por Cristo até o derramamento do sangue tornou-se patrimônio comum de católicos, ortodoxos, anglicanos e protestantes. Na sugestiva comemoração ecumênica que ele quis celebrar no Coliseu durante o jubileu do ano 2000, defendeu que os mártires são uma herança que fala com uma voz mais alta do que os fatores de divisão. Tudo isso é importante, mas o que quero recordar com esta exortação é sobretudo o chamado à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. O chamado que dirige também a ti, sede santos, porque eu sou santo. Encontramos no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 45, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. A santidade não é dirigida somente àqueles que são pertencentes à vida consagrada. Muitas vezes o pessoal diz: padre, feira tem que ser santo. Não, a santidade é para todos. E não só para todos, mas todos são chamados a ser um sinal luminoso dessa presença de Deus, fazendo o que se faz e fazendo bem, fazendo com amor. Por exemplo, agora, enquanto eu gravo este programa, tem alguém que faz a gravação deste programa, que nós vamos depois replicar outras vezes também, não só agora nesse momento, mas ele que faz, então ele faz bem. Isso também é um sinal da santidade. Aquele que trabalha na técnica, na produção, é um dom, é colocar nossos dons a serviço de Deus. Cada um no dom que o Senhor chamou, mas que este dom, ele seja bem vivido, colocado a serviço dos outros. E assim nós vamos crescendo neste caminho de santidade. Cada um por seu caminho, diz o concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar
quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada fiel entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal. Encontramos na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escrever o seu cântico espiritual, preferia evitar regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um os aproveitasse a seu modo. Pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra. A propósito de tais formas distintas, quero assinalar também que o gênio feminino se manifesta em estilos femininos de santidade, indispensáveis para refletir a santidade de Deus neste mundo. E precisamente em períodos nos quais as mulheres estiveram mais excluídas, o Espírito Santo suscitou santas, cujo fascínio provocou novos dinamismos espirituais e reformas importantes na Igreja. Podemos citar Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha. Mas me interessa, sobretudo, lembrar tantas mulheres desconhecidas ou esquecidas que sustentaram e transformaram, cada um ao seu modo, famílias e comunidades com a força do seu testemunho. Isso deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si mesmo para crescer rumo àquele projeto único e irrepetível que Deus quis desde toda a eternidade para ele. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. E quero aqui fazer uma pausa para poder lembrar destas grandes mulheres citadas, por exemplo, Santa Teresa de Jesus, nos idos de 1500. Esta mulher percorreu toda uma Espanha, fundando mosteiros, falando com os pastores da igreja, falando com os homens de seu tempo, coisas que eram impossíveis para uma monja da sua época. É um dos maiores exemplos dessas santas mulheres. Santa Teresinha também, no seu tempo, quis recordar à igreja a ternura de Deus. Enquanto nós vivíamos na época do jansenismo, que é a época própria que Santa Teresinha viveu, em que todo mundo fazia as coisas na vida da igreja para apenas obter as graças de Deus, Santa Teresinha recorda que o que nós fazemos deve ser por amor. Fazer as pequenas coisas por amor. E nós não vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos. Nós já fomos salvos por pura graça e misericórdia de Deus. E vamos nos apresentar diante deles de mãos vazias. Então, a santidade não consiste em grandes coisas. Por exemplo, Santa Teresinha, quais são os milagres assim que Santa Teresinha fez durante a sua vida? Não tem nenhum milagre extraordinário. Mas Santa Teresinha esforçou-se para viver dentro do convento de Lisieux, fazendo tudo, a menor das funções, na mais perfeita caridade. Viveu apenas 24 anos e hoje, nessa vida de oferecer a Deus o seu melhor e fazer tudo por amor, ela se tornou padroeira das missões e em todas as igrejas do mundo nós encontramos Santa Teresinha. Então não significa que para crescermos na santidade nós precisamos de viver muitos anos para podermos chegarmos lá. Importa que o tempo que o Senhor nos concedeu, nós o vivamos plenamente. E vamos de música.
maravilha de Deus, presente singular que Ele nos deu. Doce, humilde serva, escolhida pra ser mãe do mais belo poema, o príncipe da paz. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. A mais bela canção feita de amor. De todas as mulheres, foste a mais feliz. Ninguém esquecerá teu imaculado coração. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. Para concluir nossa reflexão de hoje, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar-se muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És progenitor, avô, avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique em um caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e para isso opta por Ele, escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade e no fundo, este é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe: Senhor, sou um miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na igreja santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade.
Qual noiva recoberta de adornos, o Senhor cumulou-a de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor ao Senhor. Essa santidade a que o Senhor te chama irá crescendo com os pequenos gestos. Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer compras, encontra uma vizinha, começa a falar e surgem as críticas. Mas esta mulher diz para consigo: não falarei mal de ninguém. Isso é um passo rumo à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se de outra oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com fé. Este é outro caminho de santidade. Em outra ocasião, segue pela estrada afora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um passo. Sucede às vezes que a vida apresenta desafios maiores e, através deles, o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam à sua graça manifestar-se melhor na nossa existência, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Outras vezes, trata-se apenas de encontrar uma forma mais perfeita de viver o que já fazemos. Há inspirações que nos fazem apenas tender para uma perfeição extraordinária das práticas ordinárias da vida cristã. Quando estava na prisão, o cardeal Francisco Xavier Van Thuan renunciou a desgastar-se com a ânsia de sua libertação. A sua decisão foi viver o momento presente, cumulando de amor. Eis o modo como a concretizava. Aproveita as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Deste modo, sob o impulso da graça divina, com muitos gestos vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para nós. Não como seres autossuficientes, mas como bons administradores da multiforme graça de Deus. Os bispos da Nova Zelândia ensinaram-nos justamente que é possível amar com amor incondicional do Senhor, porque o ressuscitado partilha sua vida poderosa com as nossas vidas frágeis. O seu amor não tem limites e, uma vez doado, nunca voltará atrás. Foi incondicional e permaneceu fiel. Amar assim não é fácil, porque muitas vezes somos tão frágeis, mas precisamente para podermos amar como Ele nos amou, Cristo partilha conosco a sua própria vida ressuscitada. Desta forma, a nossa vida demonstra o seu poder em ação, inclusive no meio da fragilidade humana. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a crescer e a viver em santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.